nós fôssemos diferentes, o nosso corpo fosse diferente do mundo, nós não morreríamos fisicamente, nós não adoeceríamos. Então, querido, há uma diferença e nós vamos ver aqui qual é essa diferença e por que nós vencemos essas tribulações. Por que nós vencemos essas aflições. Né? Vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 6. Então, eu vou falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse e vou falar de também 4 respostas de Deus para as nossas vidas, que vêm como remédio, como cura, amém? Como despertamento para nós. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Irmãos, continua nesse primeiro aí. Presta atenção numa coisa aqui. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, antes desse texto aqui, João chorava muito, porque ele viu um livro selado e ninguém no mundo era digno de abrir o livro. E tinha muitos segredos, porque João já tinha visto algumas coisas, mas no livro ele não poderia ver. E como ele não poderia ver, ele não poderia contar nada a respeito do livro, então ele ficou muito triste e ele começou a chorar. Mas de repente ele viu o cordeiro. Ele viu alguém como de um cordeiro que havia sido morto e ressuscitou. E esse então, assentado no meio dos 4 animais viventes, que a Bíblia fala sobre ele então estava diante do livro para abri-lo. E a Bíblia diz, havendo o cordeiro aberto um dos selos. Esses selos aqui fala do livro que estava fechado, selado. Olhei e ouvi um dos 4 animais. Havia 4 animais junto ao trono do cordeiro. E esses 4 animais, nós vamos discorrer ali um pouco, nós vamos entender, os animais que estavam lá em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 4:16, Ezequiel viu esses 4 animais, e esses 4 animais, simbolicamente, eles simbolizam os 4 rostos de Cristo, as 4 faces de Cristo, revelada nos 4 evangelhos. Olha que interessante. Esses 4 animais estavam ali com o cordeiro. E cada um deles teve sua participação nisso aqui. Um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, disse para João, vem e vê, João. Vem e vê. Esse vem e vê aí, queridos, fala de visão, de entendimento do que Deus está falando conosco. Do que Deus quer falar conosco. Para se entender a palavra de Deus, é preciso vir e ver. Ou seja, ter visão, ter clareza do que Deus está falando. Um dos 4 animais chamou João e disse, vem e vê, João. E o que ele viu? Segundo. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Pode continuar, vamos. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. Aí ainda os 4 animais de Ezequiel, que nós podemos dizer também que são os 4 evangelhos. Aleluia. Vem e vê. O quê? E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Continua. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Continua.
E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal. Nós podemos ver aí, queridos, que os evangelhos foram revelados aí. Mas sabe o que eu me alegrei quando eu li esse texto? Que os evangelhos não foi revelado só a João. Quem conhece os 4 evangelhos aqui, levanta a mão. Quem conhece Mateus, Marcos, Lucas e João, levanta a mão aqui. Quem já leu? Aleluia. Já foi revelado também para você, querido, o que Deus há de fazer. Deus apenas disse para João: João, vem e vê. Eu vou repetir o que já está falado. Eu vou falar o que já está escrito, João. O que eu já falo à minha igreja. Vem e vê. O que o quarto animal disse para ele ver? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com mortandade e com as feras da terra. Amém, querido? Esse texto aí é para nós tomarmos como base. Nós vemos que o que está acontecendo, não só nos nossos dias, mas esses acontecimentos do fim dos tempos, de princípio de dores, eles iniciaram já desde a época de Cristo. Cristo já havia falado para os discípulos: acautelai-vos, ficai atento, porque vai começar a acontecer essas coisas, falsos profetas. E lá em Mateus 24 ele começa a falar tudo que iria acontecer. E desde daquele tempo, os discípulos já começaram a sofrer essas coisas. Nós olhamos e achamos que isso é de hoje. Não, o princípio de dores. A Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos, né? Um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós podemos dizer que o princípio de dores tem apenas 2 dias para Deus, diante do Deus grande e poderoso que é. Então, não é de hoje que está acontecendo. Mas o Senhor comparou isso como um princípio de dores. Por que ele falou isso em Mateus 24? Ele disse que é como uma mulher. Ele falou princípio de dores, está falando de uma mulher grávida. Uma mulher, quando ela está perto para dar à luz, ela começa a sentir contrações. Não é assim? Aí ela sente uma contração e um espaço de talvez horas ou dias, quando começa, sente outra contração. Aí vai aproximando o dia de ganhar, o tempo das contrações vão ficando mais perto. Se ela sentir de 5 em 5 horas, começa a sentir de 3 em 3 horas. Quanto mais perto para ganhar, para dar à luz, vai diminuindo, não é assim? As contrações. Assim também o Senhor disse: prestai atenção. Quando essas coisas começarem a acontecer, são um princípio de dores. E nós vemos que a cada dia aumenta mais. Aumenta mais. Sabe? As guerras, a fome, a mortandade. A cada dia mais, aperta mais. Sabe? A perseguição. Os dias difíceis. As aflições, elas vão a cada dia mais e mais apertando para aqueles que realmente querem servir a Deus com fidelidade. Hoje está muito mais difícil você ser fiel a Deus do que alguns anos atrás. Né? Não basta a gente procurar muito não, basta falar aí da mídia hoje, para os jovens, pastor. Olha a dificuldade que está para o jovem hoje ser fiel. Antigamente era só televisão, né? Mais era televisão e rádio, né? Músicas mundanas, né? Que tinha que prestar muita atenção com essas coisas e correr. Mas hoje não. Hoje a gente tem aí, né, o celular, internet, né? Todo mundo tem internet hoje. Até as crianças têm celular com internet, né? Então aí tá 24 horas por dia as tentações, né? As lutas contra a carne. Está cada dia mais difícil você permanecer fiel. Está cada dia aumentando mais a iniquidade. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade,
é onde muitos vão esfriar no amor. Então, quer dizer, em primeiro lugar, não pode, para o verdadeiro cristão, eu quero trazer essa mensagem hoje, sexta-feira, mas num assim, num formato de aprendizado. Amém? Louvo a Deus, porque aqui na hora do louvor já caiu aquele poder, aquele pentecoste, né? Aquela presença santa que todo mundo pulou, né? Agora vamos alimentar um pouquinho, amém? É bom quando a palavra vem, né? Com reteté também e tal, né? Todo mundo pulando, mas a palavra precisa ser entendida, compreendida, amém? Então, querido, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não pode ser um mistério para aqueles que conhecem os evangelhos. Nós vemos ali que os 4 evangelhos estavam presentes ali. Os 4 animais, cada um que a Bíblia fala com um rosto. Rosto de águia, rosto de boi, rosto de homem e rosto de leão. Representando as faces de Cristo. Por que são chamados evangelhos sinóticos? Porque cada um deles viu um aspecto da vida de Cristo. E foi narrado. Então, nada sobre a vida de Cristo escapou. Ficou de fora. Todos eles ali contaram conforme eles viram. Então, os evangelhos revelam tudo a respeito de Cristo e do que ele falou que aconteceria ao mundo, né? Então, o Senhor, ele não tem prazer em esconder isso de nós, porque quando se lê Apocalipse, quando se fala da palavra de Deus, a gente pensa logo, vai pregar sobre Apocalipse, nossa, é difícil demais. Dando a entender que Deus, ele tem algo que ele tem prazer em esconder de nós. O prazer de Deus é revelar aos seus filhos, aos seus profetas, tudo que vai acontecer. O prazer de Deus é revelar. Leia aí, abre aí. Amós capítulo 3 e versículo 7. Então, querido, visto que, né, a João foi revelado o que os evangelhos já revelaram aos que têm olhos espirituais. Quem tem olhos espirituais aqui? Aleluia. A Bíblia diz que lá no mundo não. Lá no mundo, 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória de Deus. Mas aos que creem, tudo é revelado. Não precisa ter dom de revelação, não. Basta crer na palavra de Deus. É tudo revelado. Olha o que Amós diz aí, olha, 3 e 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aos seus servos, os profetas. Todos nós, queridos, somos servos e profetas do Senhor. E o Senhor, ele não fará nada neste mundo. Ele não fará nada sem revelar a mim e a você o que ele há de fazer. Não fique apreensivo sobre o que está acontecendo, sobre essa pestes, pandemia, guerras e coisas que acontecem e vão acontecer. Não fique, porque o Senhor não nos deixará indecisos a respeito de nada. O Espírito de Deus é espírito de revelação. O Senhor, ele se agrada em revelar o seu segredo àqueles que são íntimos dele, aqueles que o buscam. É a alegria do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 18 e versículo 17, o Senhor, ele quando foi para destruir Sodoma e Gomorra, ele passou por um servo de Deus, o nosso pai na fé, aleluia, chamado Abraão. E antes de destruir a cidade, ele disse isso aqui, olha, Gênesis capítulo 18 e 17. Tinha um servo de Deus ali. No mundo tem uma igreja. No mundo tem os filhos de Abraão pela fé. E antes de destruir Sodoma e Gomorra ali, era o símbolo do mundo que vai ser destruído por causa do pecado. Mas o Senhor disse assim a si mesmo, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? O Senhor, ele mesmo disse para ele:
por acaso eu vou ocultar alguma coisa, Abraão? Porque os anjos, vieram 4 varões, ou melhor, 3 varões, 2 seguiram, mas um ficou com Abraão ainda. E Abraão começou a conversar com aquele que ficou. Eu acredito que aqueles 3 varões simbolizavam o próprio Deus, a trindade do próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, a totalidade. Por quê? Porque Abraão orou para ele, direto para ele. Anjos não recebem a oração. E Abraão conversou e intercedeu. E o Senhor disse, por acaso eu vou ocultar? Não, sabe por quê? Porque o Senhor não tem prazer em ocultar. Saiba, quando nós lemos Apocalipse, quando se fala nos 4 cavaleiros do Apocalipse, aí a gente pensa logo, nós lá vem mistério. Mistério nada. Deus tem prazer de revelar o que Ele há de fazer. Deus, Ele vai revelar, porque o Senhor, Ele tem pressa em que nós sejamos profetas, mensageiros do Senhor. Amém? Então voltemos lá no texto. Nós vemos aí então que João, foi revelado a ele 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Volta lá em Apocalipse capítulo 6. E João, o primeiro ser vivente, né? A Bíblia fala do animal com 4 faces. Então a primeira face do animal disse para João, vem e vê. E o que ele mostrou? Ele mostrou um cavaleiro branco. Olha só como que ele estava. Segundo, o cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Ou seja, arco aí fala de alguém que vai fazer guerra, né? Alguém que vai guerrear. É isso? E foi-lhe dada uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. Em Apocalipse, querido, nós vemos 2 cavaleiros brancos, esse do capítulo 6 e o do capítulo 19. Há uma diferença enorme. Esse aqui saiu vitorioso para vencer. O do 19 já estava escrito que ele é vencedor. Na sua coxa já está escrito. Ele é vencedor, ele é fiel e verdadeiro. No do 19 está falando de Jesus, do nosso Senhor, daquele que morreu e ressuscitou e vive e reina eternamente. Mas aqui, queridos, esse primeiro cavaleiro branco que já está cavalgando há tempo sobre a terra, que já está andando sobre a terra, está falando do falso evangelho. Do evangelho que tem sido disseminado desde a época de Cristo, falsamente. Está falando dos falsos profetas. E quem revelou isso foi o primeiro animal. O primeiro animal nós podemos entender como o livro de Mateus. Mateus, ele foi escrito aos judeus e ele revelou a face de Jesus como um leão. O leão da tribo de Judá, o rei dos reis. Vamos ver lá o que Mateus então fala a respeito disso. Mateus 24, versículo 5. O que Mateus fala então desse cavaleiro branco que já está andando sobre a terra, que simboliza o falso evangelho, os falsos profetas, falsos ensinamentos, em que muitas pessoas têm sido enganadas e levadas por doutrinas falsas. Se nós olharmos a história, quantas pessoas foram enganadas, e pessoas que até sofreram genocídio, morte em massa, porque líderes falaram que eles poderiam fazer isso, que eles iriam morrer aqui na terra e ia ressuscitar no céu. Quem não lembra, né, da história daquele pastor Jim Jones? Quem viu falar nele aqui? Jim Jones. Geração mais nova quase não ouviu, né? Esse foi um dos falsos pastores, né, que levou toda a congregação a cometer suicídio. Porque ele, ensinando falsamente, ele disse que quando eles bebessem aquela porção ali, eles sairiam dali e iam se revestir em outro corpo de glória e iam ter um lugar no céu. Isso é um exemplo de tantos falsos mestres. Outros falsos mestres que nós vemos hoje por aí, ensinando, né,
apenas evangelho desse mundo, evangelho da terra, apenas ensinando as pessoas a ficarem presas em materialismos, em coisas dessa terra, e desviando o olhar da igreja de Deus, do céu, das coisas de Deus. O Senhor disse: acautelai-vos. Olha o que ele disse, Mateus 24, porque muitos virão, vê o versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quer dizer que é o livro de Mateus. Um dos 4 animais chamou João e disse: vem ver. Olha como bate uma coisa com a outra. É como se Jesus estivesse dizendo: João, eu estou te revelando isso aqui, mas já está revelado em Mateus. Eu já falei para minha igreja já sabe, já está revelado. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem olhos, veja e entenda o que eu estou falando. Eu já estou revelando isso aqui para que a minha igreja esteja atenta, esteja preparada. A minha igreja não vai ficar preparada só quando aconteceu o Apocalipse, não. Quando aconteceu o último dia, não. O dia do arrebatamento, não. A minha igreja já está sendo preparada desde que foi escrito, desde que foi revelado os evangelhos, a palavra de Deus. Jesus já dizia aqui, ó: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Próximo. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, muitos virão em meu nome. Muitos vão estar pregando e dizendo: foi Cristo que me enviou. Eu estou pregando em nome de Jesus. Mas na realidade estão enganando o rebanho. Lê o próximo aí. Não, só o outro, aí já está falando de outro assunto. Então, queridos, nós já precisamos estar atentos, porque os falsos profetas, falsos ensinadores, né, eles estão já sendo estimulados pelo espírito do cavaleiro branco. O cavaleiro branco é o próprio anticristo, mas a Bíblia diz que o espírito dele já está cavalgando sobre a terra. Muitos anticristos já se fizeram. Leia lá em 1 João capítulo 2 e 18. 1 João capítulo 2 e 18. Sabe por quê, queridos? Porque nós achamos que o anticristo, nós às vezes colocamos na mente: não, um dia vai se manifestar o anticristo e vai governar o mundo, a igreja vai subir e vai governar aí, e nós pensamos que ele já não está presente. Olha o que João diz, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, e já a última hora. Olha que isso aqui foi escrito nos anos 90 da era de Cristo. Nós já estamos em 2000 e ele já era a última hora. Porque Deus, ele é eterno, ele não tem, o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso que ele manda nós estarmos atentos aos acontecimentos. Aos acontecimentos. Porque o que vai nos fazer estar sabendo a cada dia mais sobre a vida de Cristo são os acontecimentos revelados. Não são os dias. Porque se a gente olhar os dias, a gente vai dizer: ah, mas já tem tanto tempo que fala que Jesus vai vir. Tem tantos dias e Jesus não vem. Não é assim? Tem tantos séculos e Jesus não vem. Mas ele não manda a gente olhar os dias. Ele manda olhar o tempo, os acontecimentos. E aí ele diz: já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então muitos anticristos já estão rondando neste mundo, em forma de falsos profetas, de falsos mestres ensinando, de falsos pregadores ensinando a palavra de Deus, enganando. Então, o espírito do anticristo, o cavalo branco,
está cavalgando, está causando tanta destruição como os outros cavaleiros. Porque às vezes nós vemos o cavalo preto, né, e o cavalo amarelo e o cavalo vermelho e só assustamos com ele. Não assustamos com o cavalo branco, com o cavaleiro branco, sabe? E às vezes a gente até costuma às vezes comungar, sabe, com falsos ensinamentos, ficar discutindo, debatendo. Paulo disse, ó, ao herege, você fala uma ou duas vezes no máximo, e se ele não muda, continua com a sua doutrina errada, considera ele como herege. Não precisa ficar discutindo sobre genealogia, sobre essas coisas, não. Fala uma ou duas vezes, continua seguindo a verdadeira palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não tem dúvida. No próprio texto aí, vamos ler 1 João 2:18, continuando, olha o que João fala. Saíram de nós, mas não eram de nós. Pessoas que conhecem a palavra, às vezes próximos a nós, que se desviaram do verdadeiro evangelho, e seus corações ficaram orgulhosos, se voltaram apenas para as coisas deste mundo, para a fama, para o dinheiro. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Aleluia. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos nós. Aqui está falando do anticristo. Anticristos que às vezes sentou do seu lado, cantou com você, te ensinou, foi seu pastor. Seu lado, eram nossos, mas saíram. Próximo. Mas volta de novo, parece que pulou um. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Próximo. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Aleluia. Próximo. Aleluia. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Amém? Aleluia. Queridos, o texto aí, o versículo 20, me parece: e não necessitais de que ninguém vos ensine, porque vós tendes a unção do alto e sabeis tudo. O que ele está dizendo? O Espírito Santo, ele é capaz de nos revelar todas as coisas. Não importa o espírito do engano que está cavalgando por aí, permaneça no evangelho que você recebeu quando você entregou a sua vida para Jesus. Porque os anticristos, eles não permaneceram. Eles estavam, mas saíram porque os seus corações se ensoberbeceram. Os seus corações se endureceram. Então, como ele está cavalgando no mundo, um dia ele vai se manifestar. Vamos ver lá 2 Tessalonicenses 2, 1 e 12. Não é o anticristo em si ainda, mas o espírito dele. Precisamos acautelar com o ensinamento. Queridos, quantos ensinamentos hoje nós vemos nesses dias, principalmente por causa da mídia, por causa da internet. Não é verdade? É por isso que o Pai, lá em João capítulo 6, Jesus falou assim, ó, Jesus tinha os seus discípulos, não tinha? E ele disse assim, ó, nenhum de vocês vem a mim, se o Pai não vos enviar. Queridos, e nós podemos dizer isso aqui hoje também. Nenhum dos que estão aqui vem a ser pastoreado pelo nosso pastor Rodrigo, presidente, se o Pai não tivesse te enviado.
Querido, se não fosse para você ser pastoreado pelo pastor Rodrigo, você não estaria aqui. Porque quem traz, quem dá aos pastores, ao rebanho do pastor, quem coloca na igreja, que são chamados de anjos, é o próprio Deus. É o próprio Deus que traz você. Você não tem o direito de chegar aqui, se tornar um membro desta igreja e depois falar, não, eu quero ir para outra igreja. Aí chega na outra, não, eu quero ir para outra. Deus não nos dá esse direito. Jesus disse, ó, nenhum de vocês teria vindo a mim se o Pai não tivesse me enviado. Nós não temos a própria vontade, a nossa vontade agora, ela é regida pela vontade de Deus. É por isso que o Senhor, Ele manda nós sermos submissos, humildes e aprender aonde Ele nos colocou. Paulo disse assim, ó, ficai na posição e no lugar onde fostes chamado. Esse é o cuidado de Deus por nós. Então, o anticristo, ele tem esse espírito, aquele que tem o espírito do anticristo, ele tem esse espírito de rebeldia. Viu, pastor? Ele tem esse espírito. Ele está em um lugar, mas quando chega certo tempo, se ele não gostou de certa coisa, pastor, ó, e casca fora. Por quê? Porque ele tem espírito de rebeldia. O espírito do anticristo, sabe? Ele não consegue submeter. Querido, Cristo fala da cabeça. Quem não se submete às ordens da cabeça, não faz parte do corpo. Porque qualquer membro do corpo obedece às ordens do cérebro com prazer, sem piscar, sem pensar. Eu estou andando aqui, ó, mas eu não estou pensando onde eu estou pisando, não. Porque meus passos obedecem tanto o comando do meu cérebro, está tanto em harmonia, que eu nem já faço isso automático. Por quê? Porque o cérebro manda a ordem para todo o meu corpo andar e ele obedece com prazer. Quem está ligado em Cristo, que é o cabeça, ele obedece com prazer às ordens de Deus. Agora aquele que não consegue obedecer, ele tem o espírito do anticristo, ele sai, ele vai para um lado, vai para o outro, e ele está dominado pelo espírito de rebeldia. Anticristo é o que? Não consegue obedecer o cabeça. E ele se torna rebelde. Ele foi de nós, estava entre nós, mas não está mais. O espírito dele, do anticristo, está se movendo. Um dia ele vai se manifestar. Um dia ele vai se manifestar para governar aqueles que são dele. Mas ainda não. Um dia esse cavaleiro branco vai se manifestar para dominar todos aqueles que são dele. Conforme diz aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 12. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 12. 1 a 12. Para que sejam julgados Isso, para que sejam julgados todos os que não creem. Volta lá, do 1 ao 12. Aleluia. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Pode ir passando, viu? Que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando da manifestação do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o
detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirada, aleluia. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Somente até aí. Querido, o versículo anterior aí diz que só há um que o detém, até que do meio seja tirado. Sabe quem é? Quem tem coragem de dizer quem é? É a igreja do Senhor, cheia do Espírito de Deus. É a igreja que está cheia do azeite do Espírito de Deus. Enquanto a igreja não for tirada, o anticristo não pode se manifestar. Nós aqui na terra é que detemos a manifestação do homem da iniquidade. É o Espírito de Deus, é a igreja do Senhor cheia do Espírito. O Espírito só está aqui por causa da igreja, pastor. Mas quando ela for tirada, nós não vamos ver o anticristo, pastor Nilson. Nós não veremos. A verdadeira igreja é que detém. A verdadeira igreja é o sal da terra, é a cura do mundo. Mas o Espírito já está aí, está operando. Nós temos que acautelar com o Espírito. Mas um dia ele vai se manifestar. O cavaleiro branco que saiu, foi lhe dado uma coroa, foi lhe dado um arco e saiu vitorioso e para vencer. Infelizmente ele está conquistando muitos adeptos deste mundo, está conquistando muitas pessoas com seu falso evangelho. As falsas doutrinas estão aí, né, fervendo por aí afora. E um dia esse grande governador, esse grande religioso, porque ele vai se manifestar como um religioso também, ele vai ter uma igreja só no mundo inteiro, e ele mesmo que vai pastorear esta igreja para aqueles que foram enganados, que não aceitaram o amor da verdade pregado com amor nesses dias. Eles aceitarão, mas a verdadeira igreja que ainda detém, ela vai ser tirada daqui. Ela vai ser arrebatada. E é isso que nós aguardamos. Quem aguarda o arrebatamento da igreja, aleluia, queridos, pode ser hoje, pode ser agora. Todas as profecias já estão cumpridas. Todas as profecias na palavra de Deus já têm se cumprido. Mateus capítulo 24, versículo 26. Antes de falar isso aí, que eu vou falar agora, qual que é então o remédio para nós vencermos o espírito do anticristo? Porque não adianta falar do anticristo e não falar, né, quais as armas que nós usamos, qual o antídoto que nós usamos para isso. Mas antes vamos ver aqui alguns sintomas do espírito do anticristo. Quais são os sintomas? 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3 e 2. 2 Timóteo 3 e 2. Olha só. Porque haverá homens... Começa do 1, por favor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias. São os dias em que vivemos. Dias trabalhosos. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Próximo. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Ou seja, eles se aproveitam das fragilidades das pessoas, daqueles que são mais fracos, sabe? Daqueles que não gostam muito de escola bíblica dominical,
daqueles que não se debruçam muito sobre a palavra de Deus para receber revelação. São levados facilmente por doutrinas. Se nós olharmos ali, deste número, nós vamos ver 18 qualidades ali. 18. Se você dividir 18 por 3, dá quanto? 6, 6, 6. É o número de quem? Dele mesmo. Do anticristo. Mas o espírito dele já se manifesta através dessas coisas. Soberbo, sem afeto natural, desobediente aos pais e mães. Tem alguém aqui assim? Desobediente aos seus pastores, pais e mães. Aqui pode incluir também os líderes. Esse espírito é o espírito do anticristo. E todas aquelas qualidades ali antes que foram faladas, sem afeto natural, sabe? Tanto faz ser mães que têm coragem de dar à luz os filhos e jogar na lata de lixo. Quem já viu alguma notícia parecida com essa aqui? Está acontecendo ou não? Espírito do anticristo, pessoas que não têm amor, não têm mais afeto natural, são tudo aquilo ali. Isso é o espírito dele agindo. E nós precisamos ter cuidado, queridos. Ter cuidado com essas coisas. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele é astuto. Ele vem com astutas ciladas. Mas aí qual o remédio para nós nos livrarmos? Para nós vencermos isso? O tempo que está quase ficando só no cavaleiro branco, né? Vê aí, Mateus 24. Muitas vezes nós ouvimos alguém falando, né, com tanta ousadia, com tanta sutileza, que pensamos, pô, essa pessoa aí é de Deus, só pode ser de Deus. Né? Só pode ser Cristo, só pode ser, né? E o mundo lá fora também é muito enganado. O mundo lá fora, qualquer pessoa que faz milagre, que está fazendo alguma coisa, corre as multidões para lá. Não é assim? Mas multidão, querido, não é sinal de que Cristo está. Olha só. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Nós temos, querido, que estar baseado na palavra de Deus, porque o nosso Senhor, o nosso Cristo, Ele não vai pisar aqui antes de arrebatar a igreja. De repente a igreja sumiu. Não tem essa história, tal pessoa está operando em nome de Jesus ali, tal pessoa está curando ali. Sabe o que acontece? Próximo versículo. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Tem outra palavra que fala corvo. Muitas vezes, onde tem muita multidão, o que está lá é a carniça. Muitas vezes, onde tem muito movimento, às vezes, o que está lá é o pecado. Porque Jesus, Ele se manifesta onde tem 2 ou 3. A igreja do Senhor, de repente, será arrebatada. Nós estamos ouvindo aí agora, não sei quem viu esse vídeo aí na internet, que os judeus lá estão muito alegres agora, porque parece que surgiu uma pessoa lá que se diz que é o Messias. Eles estão adorando ele como Messias. Quem viu esse vídeo aí? Tá nos sites, né, lá de Israel. Não é uma coisa popular, mas está no site, depois vocês pesquisam para ver. Um rapaz de 32 anos, que ele estudou tanto lá na lei deles lá, que ele se tornou mais sábio do que os rabinos mais idosos que tem. Então eles estão admirando tanto ele, o carisma dele, né, o conhecimento, o modo dele falar, que eles já começaram a adorar ele como se fosse o Messias dele. E o movimento está aumentando a cada dia mais. Você vê aquele tanto de rabino tirando foto, seguindo ele, fazendo aquele alvoroço, né? Pessoas enganadas. Mas não precisa ir muito longe.
Aqui mesmo no Brasil, né, pessoas que se dizem o Messias também, e em vários outros países que diz que é o Messias e que está cheio de seguidores também, pessoas que vão seguindo. Mas a Bíblia diz, não será assim. Assim como no abrir e fechar de olhos, será a vinda do verdadeiro Messias. A igreja espera o arrebatamento. A igreja não espera um acontecimento estrondoso por aí, não. Espera, que pode ser agora, pastora. Nesse momento, é isso que nós esperamos aqui na igreja apostólica Moriá. De repente, some. Aí aqueles que vão ficar vão falar, né? A igreja sumiu. Esse vai poder falar por aí o que aconteceu. Mas eu não quero ficar, eu estou esperando o arrebatamento de repente acontecer. Quem está aguardando aqui o arrebatamento que pode ser hoje? Aleluia. Querido, essa é a cura para todo engano do anticristo. A verdade já está conosco, o Espírito Santo já está conosco, ele já está nos revelando toda a verdade, ele já está nos guiando a toda a verdade, aleluia, e está nos livrando de todo falso evangelho, porque nós estamos nos acautelando, nós nos baseamos na doutrina da palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, amém?